Fala galera, beleza? Igor aqui e nessa aula vamos estar falando sobre a teoria de Fibonacci. Então vamos lá. O que é Fibonacci? Bom, Leonardo Pisano era um famoso matemático italiano e nasceu em 1170 e depois morreu em 1250. Também conhecido como Leonardo de Pisa ou Leonardo Fibonacci, foi o primeiro grande matemático da Europa cristã medieval. O que ele fez? Ele descobriu uma série simples de números que criavam as proporções que descreviam as proporções naturais das coisas do universo. As proporções surgem da seguinte série de números: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 e assim por diante. Você vai entender melhor agora. Essa série de números é derivada, começando com 0, seguido por 1 e adicionando 0 mais 1 para obter 1, o terceiro número. Então, somar o segundo e o terceiro número, 1 mais 1 para obter 2, o quarto número e assim por diante. Bom, vai ser praticamente uma aula de matemática aqui. Vamos lá, como que ele fez? Como que ele fez essa sequência de números? A sequência começa do 0 mais 1. Então vamos lá, 1 mais 0, 1 e 1. Então ele precisa disso aqui. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. E assim por diante. E após os primeiros números da sequência, se você medir a razão de qualquer número em relação ao número superior seguinte, você obterá 0,618. Por exemplo, se a gente dividir o 13 pelo 21, qualquer número dessa sequência pelo seu antecessor, você vai estar encontrando 0,61. Pode pegar o 8 dividido por 13, 21 por 34, 34 dividido por 55, 55 dividido por 89. Conforme for passando, mais exato ainda vai estar do 0,61. E se fizer com dois números à frente, por exemplo, o 5 dividido pelo 13, você vai estar encontrando 0,38, que é um outro nível de Fibonacci. E se fizer com o seu antecessor, por exemplo, 21 dividido pelo 13, você vai estar encontrando 1,61. E assim, encontrando todos os níveis de Fibonacci. Bom, mas não para por aí não. Ao transformar esses números em quadrados, olha, esses números em quadrados e dispô-los de uma maneira geométrica, pode ser construído um retângulo com características específicas, chamado o retângulo de ouro. Se trata de uma forma geométrica com a seguinte propriedade: se a gente dividir o quadrado em um outro retângulo, a gente divide um quadrado em um outro retângulo, o novo retângulo será semelhante ao original. A partir daí, desenhamos um arco, seguindo a sequência numérica. Olha, desenhamos um arco, seguindo a sequência numérica desse retângulo, e é possível traçar uma espiral perfeita. Essa espiral, a tão conhecida espiral de Fibonacci, que é uma forma encontrada na estátua da Mona Lisa, encontrada em muitos caracóis, na natureza, no universo. Recomendo você procurar imagens sobre a espiral de Fibonacci, você vai se encantar. É muito, mas muito interessante. Mas bora lá, vamos ao que interessa. O que a gente tem para entender com esses níveis que ele criou? Bom, existem os níveis de retração e os níveis de projeção. O que são os níveis de retração? Usando essa teoria de Fibonacci no mercado financeiro, a gente usa com a ideia de que, após um movimento do mercado, ele tende a corrigir 0,23%, 38%, 50% ou 61% e até 76% do movimento que ele fez e depois voltar à sua tendência original. E voltar para onde? Para a projeção de Fibonacci, que seria, você pode usar o menos 0,23 ou menos 0,61, ou também 1.23 ou 1.161, independente de como você usar. Mas vamos ao gráfico para ver se vocês conseguem entender. Por exemplo, após este movimento, de acordo com a teoria de Fibonacci, o mercado tende a fazer uma correção naqueles níveis, mas especificamente entre 50% e 61% do movimento, ou seja, após o movimento, de acordo com a teoria de Fibonacci, o preço tende a corrigir 50% ou 61% do movimento e continuar. Continuar até onde? Até naquela projeção que a gente viu ali atrás como funciona. Então vamos lá. Teve um movimento, começou a corrigir. Vai corrigir até quantos por cento desse movimento? De acordo com a estratégia de Fibonacci, 50 e 61. Então, tocou no 50% e continuou subindo. Subiu até onde? Na projeção de Fibonacci.
Muito interessante, não é? Mas fique tranquilo que ao longo do treinamento a gente vai ver muito isso ainda.